E aí, Mimita na área, seja muito bem-vindo a essa aula que a gente vai falar dos complementos do assunto discutido na última aula, o assunto irracionalidade previsível. A gente vai discutir alguns exemplos e sim, alguns complementos fundamentais para esse assunto, até para tu entender como se coloca tudo isso que ele discutiu de uma maneira mais prática. Como que tu pega esses conceitos e aplica no teu dia a dia. O primeiro exemplo que ele deu foi muito poderoso, é o exemplo da doação de órgãos. Ele mostrou claramente dois grupos de países, dois grandes grupos, sendo que um dos grupos tem uma alta taxa de doação de órgãos, ou seja, a pessoa ela assina um formulário onde ela diz que os órgãos dela podem sim ser doados após a morte dela. E o outro grupo de países com a taxa baixíssima de doações de órgãos, que as pessoas não concordam com essa doação. E ele mostra o que determinou a grande diferença de um grupo de países para outro grupo. E pasme, a diferença está em um pequeno formulário com um quadradinho que tu tem que marcar, tu tem que fazer o tique. Na primeira opção, com a menor taxa de doação de órgãos, na hora que tu vai tirar a tua carteira de habilitação, tu tem que ticar ali no caso de tu aceitar, em caso de tu concordar, ou seja, tu concorda, aí tu vai lá e tica. No segundo grupo, no grupo de países com altíssima taxa de doação, a caixinha é idêntica, mas tem uma diferença. As pessoas vão ticar, elas vão marcar essa caixinha somente se elas discordam de participar da doação dos órgãos, ou seja, da mesma maneira, as pessoas têm a opção de doar os seus órgãos ou não doar. E a simples inversão de colocar uma palavra não ali no meio da frase mudou completamente o resultado. E agora eu quero te explicar o real conceito por trás disso. Sim, o ponto que ele comentou é muito verdadeiro. Quanto mais opções a gente tem, quanto mais elemento, quanto mais complexa é a decisão, mais sufocante é. E mais a gente quer evitar esse processo. Então agora eu quero deixar uma mensagem para ti. Se tu quer persuadir alguém, tu não pode dar inúmeras opções para essa pessoa. Tu tem que mostrar que o caminho é para lá e a pessoa só tem essa opção, acabou. Tu tem que ser extremamente direcional. Uma ou duas, mas poucas opções. Quanto mais informações tu coloca para o caminho que tu quer conduzir a pessoa, mais tu vai confundir essa pessoa. Então, se tu quer, por exemplo, vender seguros, tu não vai falar para a pessoa, olha, tu quer comprar um seguro de vida? Eu tenho a opção A, B, C, D, E, F, G, H, sendo que na A tu pode incluir o teu filho, na D o teu filho já está incluído e já tem um desconto, na C inclusive pode até entrar o teu cachorro. É muita informação para a pessoa, tu tem que ser muito direto. Tu quer um plano de saúde? Sim ou não? É isso, tu tem que ser específico, bastante simples, não complique. Essa é a primeira mensagem. Por que disso? Porque o nosso cérebro, ele quer evitar dispêndio de energia. Ele foi estruturado assim, a gente foi estruturado assim. Quando a gente era mais primitivo, a gente tinha que disputar por comida, era difícil acesso por alimento. A gente começou a se modelar de uma maneira para evitar dispêndios de energia desnecessários. Ou seja, o cérebro evita gastar energia de forma desnecessária. Por isso que pra gente é mais natural a gente ficar no estado de não fazer nada, de ter preguiça, de querer dormir, porque o cérebro ele evita esse dispêndio de energia para guardar para as atividades vitais, para as atividades importantes, não para mim, não para ti, não para o teu sonho, não para tua venda, não para tua persuasão, mas sim para nossas espécies, ou seja, para a gente sobreviver enquanto grupo, enquanto espécie. E claramente nenhuma das decisões que tu vai influenciar as pessoas vai ter relação com isso. Ou seja, até alguma tenha, mas dificilmente isso vai acontecer. Então tu não pode dar muitas informações. Faça as coisas ficarem simples, direta para essa pessoa. É a opção A e B. A opção A tem benefícios tais, riscos tais, e a opção B tem tal risco e tal benefício. Ponto. Deixe claro, direto para o cérebro da pessoa. O segundo exemplo que ele deu é uma opção muito bacana para tu considerar. E eu não sei qual é o produto que tu quer vender, sendo que tu já sabe o conceito de produto e tu já sabe o conceito de vender. Qualquer coisa que tu queira influenciar, tu pode sim inserir uma opção inútil, que foi exatamente o que ele fez. Ele mostrou através desse elemento dessa entrevista chamada The Communist. E nessa revista, tu tem 3 formulários. A primeira é tu assinar apenas a versão online por $59. A segunda opção, tu paga $125 pela versão física, a versão impressa.
A terceira opção, tu tem tanto a versão impressa quanto a versão online, pelos mesmos $125. Quando esses 3 pontos estão explícitos dessa maneira, nenhuma pessoa com um mínimo de racionalidade vai optar pela opção número 2, que é somente a opção impressa, pelo mesmo valor da opção impressa mais a opção online. É óbvio que a terceira opção é mais vantajosa que a segunda. Agora, o que é engraçado é quando se elimina a opção que ninguém vai escolher, ninguém por sã consciência vai escolher a opção 2, só que ainda assim o fato dela ser eliminada muda completamente o diagnóstico, porque as pessoas deixam de ter simplesmente 16% somente dos compradores na opção mais barata e passa para 68%, ou seja, o fato de inserir uma opção que em tese é inútil, em tese tem absolutamente nenhum valor, faz com que exista uma inversão completa e quase a totalidade dos compradores assuma a opção mais cara. Então essa opção inútil fez com que o preço médio que a pessoa consegue, que a revista vai conseguir, o faturamento basicamente dobra, sai de 59 para 125, dobrou o faturamento porque existiu uma opção inútil no meio do caminho. Então, para trazer isso para a prática, lembra que a gente falou de ter poucas opções? Tu está incluindo uma terceira opção que não é uma opção de verdade, ela é simplesmente uma inflexão nas prioridades do cérebro. A pessoa vai olhar essa segunda opção e ela vai falar, nossa, não faz sentido, mas eu tenho uma terceira que é muito vantajosa perto dessa. Então, o fato da segunda opção existir é simplesmente para esse racional existir. Nossa, essa terceira é muito mais racional perto da segunda. Então, insira a segunda, cujo valor prático dela é absolutamente nenhum para alguém que queira comprar, porque praticamente quase nenhum ou nenhuma vai escolher aquela ali, mas tu cria um ticket maior, de valor maior para o teu produto e que as pessoas vejam o teu produto como um valor mais caro e tu vai ter nulo esforço, tu não vai gastar nada por colocar uma opção inútil a mais para os teus compradores, mas tu vai ganhar e muito. E o que tem um grande impacto nisso tudo que a gente falou para o nosso cérebro tem a ver com o conceito de frame. Frame é uma tradução do que seria moldura, é quase uma moldura do que está no quadro. Tu vai analisar o quadro, tu vai chegar à conclusão e vai decidir também com a moldura, se não com base exclusivamente na moldura. Tem mais um experimento que eu quero dividir contigo. Olha o impacto que tem o frame, a moldura que tu dá para uma mesma situação. E o exercício é o seguinte: imagine que os Estados Unidos está se preparando para uma epidemia asiática e é esperado que mate 600 pessoas se nada for feito. Porém, 2 programas alternativos foram propostos ao ministro da Saúde. Vamos supor que tu é o ministro da Saúde. Agora tu tem 2 opções. Se o programa A for escolhido, 200 pessoas vão ser salvas. Se o programa B for escolhido, tem uma chance de 2/3 das pessoas morrerem e 1/3 somente ser salvo. Qual tu escolheria? Saiba que neste cenário, 70% das pessoas escolhe a opção A. Vamos para uma outra situação, um outro contexto. Agora, senhor ministro da Saúde, eu digo para ti, se o programa A for escolhido, 400 pessoas vão morrer. Se o programa B for escolhido, tem uma chance alta de 1/3 das pessoas, das 600 pessoas serem salvas e 2/3 morrerem. Qual tu escolheria? E nesse caso, 73% das pessoas escolhem a opção B. Pare e preste atenção. É exatamente a mesma coisa. Na primeira proposta, na A, vai salvar 200 pessoas. E na segunda proposta, o programa A, o mesmo programa, vai matar 400 pessoas. Se existem 600 pessoas, salvar 200, como é proposta no primeiro quadrinho, é exatamente a mesma coisa que matar 400, porém não para o nosso cérebro. Se existe uma opção de salvar 200 pessoas versus matar 400 pessoas, o nosso cérebro naturalmente escolhe salvar 200 pessoas, sem pensar inconscientemente. Agora vamos falar no programa B,
que é a mesmíssima coisa. Nesse primeiro cenário proposto, uma chance alta de 2/3 das pessoas morrerem, ou seja, 400 pessoas vão morrer e 1/3 das pessoas serem salvas. Ninguém quer essa opção porque olha que chance alta desse mundaréu de gente morrer. Ninguém quer isso. No cenário 2, o mesmo cenário, tem uma chance alta de tu salvar 1/3 de 600 pessoas e 2/3 dela morrerem. Só que nesse cenário B, tu tá comparando o cenário que tem a chance de salvar 1/3 de 600 pessoas. 1/3 de 600 pessoas é um número grande versus uma certeza que 400 pessoas vão morrer. Não é melhor salvar 1/3 de 600? É tudo a mesma coisa. Tanto programa A quanto B, tanto cenário A quanto B. Porém, apesar de tudo ser igual, o jeito que é falado, o jeito que a mensagem é feita, impactou completamente e mudou o jeito com o qual os programas foram definidos. Então preste atenção, o jeito que tu comunica as coisas, deixe muito claro os benefícios que a pessoa quer ouvir. Porque se tu deixar isso claro, a pessoa vai conectar naturalmente com o que tu tá dizendo. Ela conecta contigo. Ela conecta, na verdade, não é contigo, é com os benefícios e com as coisas que são importantes para ela. Todas as coisas negativas, tu não evidencie tanto, tu deixe claro. Eu acho importantíssimo tu, com integridade, deixar claro. Mas tu ordene de acordo com a prioridade que tu considera, de acordo com a prioridade importante para a coisa fluir, para a coisa ser a mais saudável possível e para ela agir da maneira que tu acha importante para ela atingir os objetivos dela. Isso leva a gente para um segundo experimento, e esse experimento trouxe exatamente desse livro que está aqui embaixo. Eu vou te mostrar qual é a grande diferença. De novo, existem duas condições. Eu vou falar da primeira condição. Na primeira condição, tu começa o processo e esse processo vai ser, primeiramente, tu vai ganhar 50 libras. Tu ganha 50 libras, é um prêmio que te dão, é teu, toma, tá na tua mão. Posse sua de 50 libras. E agora tu tem a obrigação de escolher entre duas coisas. Entre ter 20 libras contigo, ou tu pode ir para uma roleta e pode ficar com o dinheiro inteiro ou ficar sem nada. A segunda opção, o cenário B, tu também começa o processo, também recebe 50 libras. As 50 libras são também de tua posse. Nesse cenário B, tu tem duas opções obrigatórias. Tu perde 30 libras ou tu aposta. Qual tu acha que é a resposta? Qual tu acha que é a maior probabilidade de acontecer? Na condição, nesse cenário primeiro que a gente discutiu, as pessoas geralmente preferem manter 20 libras versus apostar. As pessoas não querem perder. Imagina perder 30 libras. Eu prefiro apostar. De novo, é exatamente a mesma coisa. Se tu recebe 50 na opção 1, tu mantém 20, o fato de manter 20 significa sim que tu perdeu 30. É exatamente o que acontece na condição 2. Tu recebe 50 e perde 30. Se tu perde 30, te sobra 20. Então tu continua tendo os mesmos 20 no teu bolso. Só que o jeito da comunicação ter sido diferente muda completamente a decisão das pessoas. Então na condição 1, as pessoas optam por não jogar e guardar o dinheiro. Na opção 2, as pessoas optam por jogar para não perder as 30 libras. Então perceba a diferença, perceba a importância do framing, do conceito de framing, moldura. Tu pode e deve mudar a informação que tu tem. Tu deve moldar de um jeito ético, porque tu não tá mudando a informação, tu não tá mascarando, manipulando. Tu tá simplesmente enviando de uma maneira que faça sentido. Perceba a diferença, perceba a importância disso. De novo, a gente agora vai começar a entrar dentro do cérebro, mas eu quero que fique uma mensagem final de tudo isso que a gente discutiu agora. O que molda a decisão de uma pessoa não é a razão, não é só a moldura também, como a gente discutiu. Muitas coisas moldam uma decisão, o passado da pessoa, a opinião de outros, a comunicação molda muito. Tanto que marketing é uma das áreas mais importantes de toda e qualquer empresa que mais recebe verba, porque é mais que sabido que a comunicação é fundamental para fazer as pessoas agirem, gostarem de uma marca, gostarem de alguém. As outras opções também impactam muito. Lembra que a gente falou da opção inútil? Tu pode realmente impactar completamente e mudar o resultado, porque se tu coloca uma quantidade enorme de opções,
a pessoa vai optar por não agir. Olha quantas coisas o cérebro dela tem que processar. Então pare e preste atenção na quantidade de elementos que realmente influenciam a tomada de decisão de toda e qualquer pessoa. E esse é um módulo que é um pouco mais teórico. Eu sei que quando todo mundo fala que vai pular de paraquedas, fica ansioso para realmente pular de paraquedas, vestir a roupa, subir no avião, e isso vai vir. Fique calmo, a persuasão vai vir realmente com uma prática que tu precisa aplicar, mas esse fundamento, essa base teórica, ela é fundamental. Porém, vamos tentar trazer um pouco da teoria para uma avaliação tua. Faça uma autoavaliação em relação a esses pontos que a gente discutiu do conceito de frame. Será que tu está usando a moldura certa? E eu digo a moldura em relação a ti, em relação ao teu produto, ideia, serviço, a coisa que tu realmente quiser fazer a outra pessoa comprar. Então faça essa autoavaliação agora, preencha isso, também vai estar disponível aqui embaixo para tu fazer download dessa parte da apostila. Então faça uma pequena pausa, uma reflexão, visualize tu se vendendo as tuas ideias, produtos, projeto, veja como é o frame, a moldura que tu usa, de fato tá usando a moldura certa, e depois que tu concluir isso a gente segue. Então o que a gente vai ver agora é exatamente como se dá dentro do cérebro esse tal processo de tomada de decisão. Quais são as áreas que são necessariamente simuladas para uma decisão positiva acontecer e quais são as áreas que tu tem que estimular caso tu queira que a pessoa não age. Tu vai entender tudo muito claramente, muito no detalhe. O primeiro ponto para isso é entender qual o modelo que o nosso cérebro trabalha. E o nome disso é modelo difuso. E esse é exatamente o tema da nossa próxima aula. A gente se vê lá. Um abraço.